agora que já está dessa forma, né? Um cuidado que eu tive, até inspirado, né, por essa preocupação do que dizer que uma restauração é possível, do que isso pode causar, foi estampar lá logo no primeiro capítulo, olha, você não está autorizado a usar esse livro para dizer que dá para restaurar. Nem esse livro, nem nenhum outro. O conhecimento de restauração que se tem hoje é parcial. E a gente está recriando ecossistemas mais ou menos do mesmo jeito, ou a gente está lidando com ecossistemas mais ou menos do mesmo jeito que uma criança lida com uma coisa complexa, uma TV, um relógio, etc. Você dá aquilo na mão da criança, ela vê funcionar, ela acha bonitinho, em pouco tempo ela consegue fazer aquilo parar de funcionar, né? Mas ela está longe de ter a capacidade de conseguir reconstruir o funcionamento daquilo, né? Colocar as engrenagenzinhas lá para o relógio voltar a funcionar. Quem sabe um dia, se ela se dedicar a isso, se ela se transformar num relojoeiro, um dia ela vai saber pegar aquelas engrenagens e montar o relógio de novo. Mas como criança olhando para aquilo, sabe destruir, mas não sabe consertar. Vamos dizer que talvez a gente seja hoje, na ecologia da restauração, talvez um adolescente, né? Consegue colocar umas pecinhas ali, se o dano não for muito grande, consegue colocar o ponteiro ali de volta, encaixar, está funcionando, né? E a analogia é correta, porque exatamente são os menores danos que a gente consegue os melhores resultados, né? Quando o dano não é muito grande, quando ele é mais recente, quando ele não foi muito profundo, dá melhor resultado. Quando o dano é mais profundo, tem áreas em restauração, por exemplo, que tem 7.000 anos de dano. Tem uma reserva na Inglaterra, Dartmoor, não sei nem mais, a gente sabe dizer o que é dano ali, porque alguém produzindo leite por 7.000 anos num lugar, isso é dano? Isso é produção sustentável de alimento. Poucas áreas agrícolas do planeta conseguiram se manter por milhares de anos produzindo alimento. Eles conseguiram. Enfim, num lugar como esse, a gente nem mais sabe o que fazer, nem tem mais uma... Vamos tirar essa gente toda daí, esses prédios milenares, essa pecuária que, quando Cristo estava andando por aí, já tinha 5.000 anos de idade, essa pecuária, vamos tirar tudo isso aí para recolocar a floresta de volta? Essa é outra pergunta para a qual não tem resposta ainda. Estou te contando essa história para te mostrar em que estágio a restauração está, né? Então, por um lado, é necessário reunir isso para que cada pessoa que vá restaurar tenha à sua mão o melhor que o conhecimento pode oferecer para ela, né? Então, reuni, botei e fiz esse cozido, esse prato para as pessoas comerem. Agora, que esse prato não dê ilusão para ninguém que... né, existe um corpo de conhecimento e que a gente é capaz de fazer um monte de coisas. A gente precisa viver, né, com a restauração, a gente precisa viver essa situação de estar dormindo com o inimigo, né? A gente tem que dormir com ele, mas é um inimigo. Vou fazer um comentário. Primeiro, em relação ao caso de Dartmouth, tem uma pergunta primeiro, se a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que às vezes não precisa restaurar, né? Se os caras estão produzindo sustentavelmente lá, deixa os caras lá, né? Mas Olha, não é esse o sentimento de muitos ingleses. Tem muitos ingleses dizendo que tem que ser retirado de lá para recolocar a floresta. Bom, aí é uma das dificuldades do retorno no tempo, né? Que eu discuto. Enfim, que tempo? Aqui nas Américas, pré-Cabral é meio que um consenso, mas muita coisa aconteceu antes do Cabral, né? Por exemplo, as terras pretas de índio. Então, a gente vai retornar para quando? Vai retornar para antes da ocupação humana, que, aliás, há dúvidas, né? Tem uma arqueóloga lá no Nordeste dizendo que a ocupação é de 20.000 anos. Os arqueólogos americanos dizem que é menos, é 10.000 anos. De qualquer jeito, se a gente voltar 30.000 anos no tempo, o clima já era outro. E tinha espécies aqui que não existem mais. Os grandes herbívoros que ocupavam aqui as Américas foram extintos pelo clima, pelas pessoas, não sei, mas o fato é que são espécies extintas. Como é que a gente vai restaurar o ecossistema com espécie extinta? Não sei. é que eu não consigo ver. Eu estou
com essa luz na cara aqui. Olha, se eu vieram não vi poucas alguém... pessoas, então todo mundo tem que fazer uma pergunta. Boa noite. Você não sai daqui se você não fizer uma pergunta. Efraim, eu fiquei mais com uma curiosidade que eu queria compartilhar e saber de vocês, que inclusive reiterando a questão do ambiente e ecologia na sociedade contemporânea, me veio essa questão de saber a perspectiva de vocês, inclusive mais filosófica, sobre essa relação desses novos e desses velhos saberes, que eu entendo, de certa forma, como as sociedades tradicionais, e relacionando isso à história oral, e relacionando também isso com a nossa condição de urbanismo no nosso país. Porque eu acho que, dentre todos os problemas que a gente tem, eu acho que o urbanismo é uma coisa que a gente definitivamente ainda não aprendeu. Então, particularmente, eu tenho essa sensação de que assim, um país que não tenha uma construção urbanística, ela dificilmente vai entender o que é a concepção de ecologia, muito menos de restauração. Então, como eu sou de outra área, não sei se está muito fora a minha pergunta, mas eu gostaria de saber a perspectiva de vocês sobre isso. Qual é teu nome? Raoni. Raoni, você não é de outra área, Raoni. A discussão da cidade, se eu conseguir entender de que área você é, sua preocupação com urbanismo, com história oral, ela é totalmente pertinente, né? E se a gente vai querer restaurar ecossistemas, a gente tem que ter uma compreensão muito clara que não serão os biólogos que farão isso, especialmente dentro das cidades. Conforme você vai aumentando a escala e aumentando a quantidade de pessoas envolvidas na restauração, ela vai ficando mais fascinante, mais complexa e mais difícil. Restaurar dentro de cidades, quando a CESP, ou quando a CHESF, ou quando a Vale do Rio Doce pega lá 10 ou 100, que sejam 1000 hectares de floresta e fala, nós vamos restaurar, nós vamos deixar essa floresta aqui do jeito que ela era antes. Então, acabou a discussão filosófica. Aqui não entra Efraim, não entra Raoni, não entra ninguém. Nós vamos deixar isso aqui como era antes para os nossos acionistas japoneses não disserem que a gente está estragando nada, né? Eles contratam o melhor profissional da área, produzem mudas, vão na floresta próxima, multiplicam essas... Fazem mais ou menos o que o Major Archer fez lá, só que não com escravos, com maquinário, combustíveis fósseis. E eles põem lá uma combinação de espécies, eles restauram a história e, enfim, você olha pela imagem de satélites, tem lá a mineração acontecendo, mas não tem dano nenhum. Mas eles não lidaram com forças sociais, eles não lidaram com expectativas das pessoas que moram lá, até porque ninguém mora nesse trecho de floresta. Eles foram lá e plantaram isso do mesmo jeito que se implanta uma hidrelétrica, se constrói uma ponte, se constrói um prédio. Quando você restaura dentro de cidade, a coisa fica mais complicada, ou quando você vai para áreas muito grandes, que envolvem propriedades rurais, envolvem pequenas cidades, envolvem, como é o caso do corredor do Descobrimento, aqui no sul da Bahia, você começa a lidar com expectativas das pessoas e aí a coisa se complica, né? Quando você vai restaurar dentro de cidades, por exemplo, uma das fotos que tem no livro é uma foto que eu próprio tirei de uma rua norte-americana, que é a cidade, a rua ideal, né? As casinhas, a árvore na calçada, toda a calçada tem sua árvore, os carrinhos parados, tanto que aquela cena do ET decolando, né, de bicicleta, foi gravada nesta rua lá de Hollywood. Quando você restaura na cidade, você começa a lidar com o que as pessoas acham que é uma cidade. E aí, mesmo a gente tendo o mesmo interesse de restauração, eu tenho certeza que a tua visão de cidade é diferente da minha. Não sei se radicalmente diferente, mas por você ser outra pessoa, tenho certeza que a tua expectativa é diferente. Aí, com uma cidade com 500 mil pessoas, a coisa fica, às vezes, tão complicada de se gerenciar, de se cuidar, de lidar com todas essas expectativas, que acaba não acontecendo. Tem vários exemplos de restauração em cidades, e eu
vários casos colocados lá no livro, mas talvez o mais interessante que eu consigo pensar é um bem pequeno, em Seattle, num parquezinho que é muito menor do que esse anfiteatro, onde um grupo de pessoas que mora numa rua que dá no mar ali, numa área degradada, que tinha porto e tal, esses caras se reuniram com uma líder lá, que acho que é também uma artista, e eles melhoraram aquilo lá, aquilo ficou com uma condição de vida muito melhor, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista biológico. Talvez foi possível viabilizar porque envolvia uma quantidade muito pequena de pessoas e uma expectativa mais ou menos coesa, né? E conto também um outro exemplo de uma coisa que era chamada o Corredor Pantera, né? A ideia era ligar o Chocó, que fica na Colômbia, uma região de altíssima diversidade lá, floresta colombiana, passando por toda a América Central, ligando com as florestas temperadas lá do México. Ou seja, uma conexão interhemisfério, né? Esse projeto não existe. Ele é lindíssimo, ele teve dinheiro da ONU, ele começou com uma coisa gigantesca, depois ele virou um projeto de desenvolvimento social, porque os governos no meio começaram a ficar desconfiados dessa florestona e de panteras indo do hemisfério sul para o hemisfério norte, e resolveu que não virou absolutamente nada, né? E esse é um outro perigo, Raoni. A gente começa a entrar muito... Então, de um lado tem o perigo da Petrobras vir e fazer tudo do jeito dela, biológico, composição de espécies só e ponto final, mas, né, que cidade é essa? Isso não é uma cidade, isso é uma floresta. Talvez nos lugares onde não tenha muita gente, biologicamente, tá, legal. Mas ninguém gostaria que a Petrobras viesse do lado da sua casa plantar um monte de árvores, eu vou lá na sua casa. Não, aqui era uma área de ocorrência da espécie X. Você não tem mais direito ao gramadinho para sua filha brincar, vai ter uma árvore nativa lá. E aí? Né? Como é que a gente... E a resposta é tão óbvia quanto impossível, né? Ou talvez tenha uma resposta um pouco mais poética, que a restauração de ambientes passa pela restauração das pessoas antes, né? Se você quer fazer uma restauração de fato, você não vai conseguir restaurar ambientes sem restaurar as pessoas antes, e isso é complicado. Tão complicado quanto necessário. Oi, Eduardo. Sim, você não sai daqui se não fizer. Não, você trouxe o café, você por isso estaria... Opa, metade, já estou metade salvo, né? Eu gostei muito de sua palestra, gostei muito de também quando você comentou sobre os serviços ecossistêmicos. E eu acredito que, embora a definição não é dada pela avaliação do milênio, oferecendo-nos a questão dos serviços ecossistêmicos, por um lado, possa ser algo que passamos a ver a natureza com valor, que se serve para isto, para aquilo, mas, por outro lado, é a oportunidade que nós temos para mostrar que restaurar representa prover serviços ecossistêmicos que amanhã ou depois nós pagaremos muito por eles. Então, creio que a restauração, e ela, na sua própria definição, não é que é a volta do funcionamento dos ecossistemas, o reestabelecimento dos processos, ela já puxa em sua própria definição para o provimento dos serviços ecossistêmicos. Então, acredito que, ao invés da gente, não é, como o Pedro comentou, com propriedade, sim, pode ser uma faca de dois gumes nós trabalharmos pela restauração, e isto pode ser visto por alguns setores da sociedade como algo, vamos dizer assim, pernicioso, mas, por outro lado, se nós começarmos a mostrar que a restauração representa
uma guinada muito grande no melhoramento da qualidade de vida da população pelo retorno dos serviços ecossistêmicos que esse pessoal vai ganhar. E, no fundo, eu creio que nós todos aqui acreditamos piamente que restaurar representa a sociedade tirar mais daquilo. Seja na Caatinga, seja na Mata Atlântica, restaurar representa um retorno de serviços ecossistêmicos, os quais nós estamos perdendo constantemente, encarecendo o custo dos alimentos, perdendo o solo, não é? Ou seja, no futuro vou ter perdas maiores, problemas com qualidade da água e essas coisinhas mais. Então, creio que, se nós conseguirmos trabalhar essas mentes com os serviços ecossistêmicos, nós poderíamos ganhar algo mais. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Também é uma faca de dois gumes os serviços ecossistêmicos. Em certa medida, fica mais fácil de você convencer uma fração da população de que aquilo é importante porque tem dinheiro naquilo. Né? Há dinheiro em restauração. E quando eu falo dinheiro, não estou dizendo, né, fazer um serviço de restauração para ganhar. Também isso, tem empregos aí. Mas tem um recurso para o bem comum. Né? Em última instância, a melhoria do clima. Né? Se sequestrar carbono, você está melhorando o clima para o planeta inteiro. É o serviço ecológico mais amplo que eu consigo pensar. Melhoria de qualidade de água, de solo, como você falou. Qual é o outro gume da faca, então? Ao transformar a natureza em dinheiro, unicamente, você corre o risco do aparecimento de alguma tecnologia que torne o serviço inútil. Por muito tempo, a argumentação para a conservação de florestas era a produção de madeira para ferrovias, por exemplo. A reserva de Soretama, uma grande reserva de Mata Atlântica no Espírito Santo, foi resultado da Vale do Rio Doce ter adquirido aquela área como reserva de madeira de lei para trilho. Eles queriam, né, onde é que a gente vai arrumar madeira para fazer trilho? Não, dormente, né, o trilho sempre foi de metal. Então vamos comprar essa reserva aqui, vamos deixar porque vai acabar a madeira. Bom, acontece que nesse meio tempo passou a se fazer dormente com concreto, que, enfim, parece que é um material muito melhor para fazer isso do que madeira. E nesse momento você corre o risco, então, de abrir mão desse bem comum porque o serviço foi substituído. É uma restrição. E ao também enfatizar o serviço ecológico, a gente incorre numa falha moral, né? Parecida com você dar dinheiro para o seu filho passar de ano. Se ele não estuda, aí você vai lá, se você passar de ano eu te dou R$10. Bom, tá bom, ele estuda, ele passa de ano. Então, no curto prazo, você resolveu o problema. Mas no longo prazo, você ensinou para ele que a educação é uma coisa que só se justifica pelo dinheiro que você ganha, né? Então, a gente poderia estar beneficiando no curto prazo, e eu só estou falando isso, Eduardo, porque você se manifestou tão a favor do serviço ecológico. Se você tivesse manifestado contra, eu teria falado exatamente o que você falou. Porque eu acho que os dois lados pesam igualmente. E eu coloquei ambos no livro, no capítulo 5, lá que eu faço essas discussões de que acho que tem mais a ver com o tema aqui, né, de restauração e sociedade e economia e desenvolvimento. Oi? Então, e essa discussão no meio acadêmico norte-americano está pegando fogo lá. Eu estava lá em 2009 e eu estava vendo as pessoas chegando quase que a ofensa pessoal. De um lado, James Aronson falando esse tipo de coisa que você fala, inclusive escrevendo livros com o título Restaurando o Capital Natural. Não se fala mais em natureza, se fala em capital natural. A analogia... É incrível como a biologia é uma ciência, toda ela construída em cima de analogias, né? A sucessão e mesmo a restauração.
Uma amiga minha de muitas décadas atrás ficou sabendo do livro, só que ela não tem mais contato, ela não sabe com que eu trabalho. E ela, Efraim, eu não entendi o livro. Pelo que eu entendi, você acabou trabalhando com arte, né? Mas por que ecologia da restauração? Porque isso tem... As tintas causam impacto, contamina, alguma coisa. Ela achou que eu estava preocupado com a ecologia da restauração de igrejas e tal. Mas veja que o termo restauração puxa para isso mesmo. Se você procurar restauração no dicionário, o primeiro significado que vem é restauração de uma mesa antiga, restauração e tal. É uma analogia, porque a natureza não é uma mesa. A natureza não é a Capela Sistina. Você pode até atribuir um valor imensurável para a Capela Sistina, assim como para a natureza. E se um cara for com spray lá na Capela Sistina, ele fará um dano comparável a você ir num trecho de Mata Atlântica do Sul da Bahia, um dos mais diversos do mundo, e entrar com um trator e acabar com tudo. Mas é uma analogia. E a analogia serve para a sala de aula, e você tem que colocar os seus alunos dentro da analogia para conduzi-los a determinado momento, e você tem que tirá-los também. Você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Fazer a analogia da natureza com o capital é interessante para você mostrar para as pessoas que tem um valor ali. Mas você tem que tirá-las da analogia antes que elas queiram transformar tudo num banco, né? E achar que é tudo dinheiro no mundo e que só dinheiro importa, e que se uma coisa não pode ser traduzida por dinheiro, ela não tem valor. Esse é que é o risco outra metáfora, serviço ecológico. Serviço é o que eu estou fazendo aqui, né? Vocês me chamaram para vir trabalhar, isto é um serviço. O ser humano pode fazer um serviço. Como é que a natureza faz serviço? A natureza não tem cérebro, vai fazer um serviço como? Analogia, né? Vou botar aqui a mão na... Então eu vou fazer uma última questão para sancionar a saída de todos. Então, como eu te disse quando você perguntou a área que eu trabalhava, eu falei, trabalhar filosofia da biologia, e você fez um discurso, uma questão aqui de que discutir jargão, discutir terminologia pode não ser uma boa ideia. E aí isso pareceria que alguém da filosofia diria, mas como assim? Porque a filosofia passa a vida inteira discutindo a diferença entre x e x'. Mas não me causa espécie, porque eu sou um filósofo pragmatista, né? E uma das coisas que o Charles Peirce, que fundou o pragmatismo, dizia, que ele chamava isso de máxima pragmática. Se você não consegue dizer qual é a diferença em consequência de dizer que x ou dizer que x', não discuta isso, porque não tem importância alguma. Então eu concordo que a discussão conceitual é importante na medida em que ela muda alguma coisa num contexto prático. E eu queria retomar a pergunta que o Pedro fez sobre a questão das leis, dos termos restauração, recuperação, reabilitação, etc. Porque eu acho que se a gente olhar na academia, talvez a discussão entre o significado dos três termos não seja muito importante, mas na lei é interessante porque algumas alunas minhas do Pedro, até na revista que o Pedro edita, que é a Caetitu, que tenta fazer uma ponte entre ecologia e aplicação, elas estão publicando um trabalho que é tentar olhar o que as leis dizem, o que elas definem quando falam em restauração, recuperação, etc. E o problema é que as leis não definem. Então, essas definições que no meio acadêmico estão claras, quando a gente bota na lei, tem que restaurar uma área degradada, e faz um PRAD, mas nunca diz o que é restauração, e esses termos se confundem, porque se as pessoas não têm o significado técnico, elas vão no jargão, no dicionário. No dicionário é quase tudo sinônimo, e aí fica uma confusão danada, né? Que alguém tem que criar um PRAD, aprovar um PRAD, como é que vai monitorar, mas se eu monitoro recuperação é uma coisa, se eu monitoro reabilitação, se eu monitoro restauração é outra terceira coisa. Então eu fico sem critério. E aí talvez seja um caso em que, de um ponto de vista pragmático, a diferenciação dos termos na lei pudesse ser importante e definir com mais clareza nas leis brasileiras, em particular, foi o que elas analisaram, pode ter consequências graves em termos do que a gente está fazendo em termos de gestão ambiental, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa perspectiva. Talvez não seja a função da lei definir termos técnicos, né? A função de definir termo técnico é um livro-texto como esse aí. E ele faz isso. Uhum. Não. Tá, e por isso a definição na lei. Bom, a maior parte das leis tem lá, né?
Tem um capu que diz isso e aquilo e tal. E a de restauração em geral não tem. Pois é, porque também as definições, muitas delas são circulares. Então, você vai ver a definição de restauração da SER, né, que é Sociedade de Ecologia da Restauração. Eles têm um primer lá que dá uma definição zona de todos os termos. Tal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a tradução que eu fiz desse documento, que é um documento, ele é meio em cima do muro. Eu traduzi esse documento enxergando como é que deve ter sido essa briga lá de colocar 20 experts do mundo inteiro numa mesa para falar, o que é restauração, o que é parâmetro, o que é monitoramento, o que é tal. E aí, enfim, mas fizeram um documento lá e ele está, inclusive, traduzido para o português, pode ser também uma referência importante. E se você olhar, como você disse, se você for olhar no dicionário, é tudo sinônimo. E se você for olhar em boa parte das definições, elas usam, é um tautologismo de última instância. Assim. Como é que você define restauração usando a palavra recuperação na definição, pelo amor de Deus? Né? A seleção é o mais apto lá, o tautologismo do Darwin. Né? Como é que é? Seleção sobrevivência do mais apto. O que é o mais apto? É o que sobrevive mais. Pelo amor de Deus, o biscoito vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Bom, exatamente, repito o que eu disse para o Pedro, exatamente por intimamente não concordar com essa ênfase na definição, mas imaginando que ela pudesse ser importante em algum momento, e essa coisa da legislação que vocês me falaram agora, e repito, em 12 anos, em nenhum momento eu pensei, putz, isso aqui, esse livro-texto, o pessoal, os deputados, os órgãos ambientais, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes vai estar usando isso aqui. Eu não pensei, eu todo momento estava pensando em formação de pessoas, mas eu nunca pensei no poder legislativo, e é uma coisa importante. Né? Assim, no mundo tem 2 livros chamados Ecologia da Restauração. Um foi editado nos Estados Unidos há coisa de 1 ano e tem esse aí em português. Ou seja, aqui no Brasil eu imagino que vai ter uma importância nessa cabine telefônica e nessa pequena área. E exatamente por conta disso, eu depois de recusar a definição, depois de dizer que não era importante, que a gente tem um monte de coisa para fazer, e depois de também refazer a trajetória histórica disso, né? Num primeiro momento, vamos voltar porque era no entorno. No primeiro momento as coisas estavam fáceis, né? E aí, depois de jogar isso, as pessoas começaram a atacar pedra na definição. Mas como voltar no entorno? E se o entorno não existe mais? Mas que entorno é esse? Quantos quilômetros? Voltar a um tempo anterior? Mas como é que você sabe o que seria esse trecho aqui que você quer restaurar? Como é que você sabe no que ele teria se transformado se ele não tivesse se degradado? Só um chute no escuro, né? Depois de refazer essa trajetória histórica, tacar a pedra nela, eu termino com algum chão, né? Falando dessa ideia de restauração como ideal platônico, de uma perfeição que é difícil de atingir, mas é interessante de buscar. Da recuperação como uma ideia parcial de recolocar alguns dos processos, mas não todos, e da reabilitação como uma ideia física mesmo, conservação